Professor Rafael, tudo Grande bem? Rony, Uma, tudo uma bem, grande professor Rony? Tudo bom? alegria. Tudo bem, amigo, uma grande alegria recebê-lo. Eu vou, até porque eu acho que o tema vai ter muita interação da turma. Quero mandar um abraço para todo mundo que entrou. Estava falando aqui com a Valéria, a Vênia, a Isabela, a Maria Eduarda, Fábio, Thaís, Dani, todo mundo que entrou, a Dani. Um abração para todo mundo. Mas eu já vou começar a live e aí peço desculpas, eu não vou interromper. Juliana, que sempre traz para mim questões interessantes, Juliana, torcendo para que o ContrasGov consiga a evolução que nós precisamos para aplicar bem e integralmente a nova lei. Pessoal, primeiramente eu vou fazer a apresentação do professor Rafael Oliveira, que não, realmente nem precisaria de recomendações. O professor Rafael Oliveira é conhecido de todos. O professor Rafael Oliveira é um grande nome do nosso direito administrativo. Eu, comentando uma aula do curso Premium que ele ministrou aula recentemente, num certo brincava, disse o seguinte, olha, Oliveira deve ter alguma coisa com sapiência no direito administrativo, né? Aliás, Carvalho, quer dizer, ó, o Rafael Oliveira tem Carvalho, a Raquel Carvalho tem Carvalho, deve ter, você consegue um determinado nível de sapiência no direito administrativo, aí ganha esse sobrenome. E o Rafael já me chama a atenção há muito tempo. Eu falei para ele de um dos do primeiro livro que eu li dele sobre princípios de direito administrativo, e depois já foram várias outras obras que eu tive a oportunidade de ler, de estudar. O professor Rafael, para quem deseja conhecer e ainda não conhece os escritos, está perdendo tempo. Tem grandes obras em várias áreas do nosso direito público, notadamente direito administrativo, além do seu curso de direito administrativo, seu curso de licitações e contratos, um livro muito interessante também sobre arbitragem. E eu lembro de mais uns dois que eu tenho. Mais uns dois. Princípio de direito administrativo e mais um outro, professor Rafael. E fazendo uma apresentação formal, pessoal, o professor Rafael Oliveira ele é pós-doutor em Direito pela Fordham University School of Law, também pós-doutor em Direito pela UERJ, doutor pela Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro, mestre em Direito Constitucional pela PUC do Rio de Janeiro, procurador, puxa vida, é muita coisa. Parabéns, viu, amigo? Parabéns. Eu espero conseguir aí nos meus próximos 30 anos titulação similar. Procurador do município do Rio de Janeiro, titular como professor de Direito do IBMEC, do mestrado e doutorado da Universidade Veiga de Almeida, professor do mestrado da Universidade Cândido Mendes. Meu amigo, você deve ter um irmão gêmeo, né, para dividir essa, esses encargos todos, né? Além de autor de diversos livros. Então, existe a mais do direito, parece ser, na verdade, uma entidade, né? Que consegue se multiplicar para produzir tanta coisa, tá? Tantas aulas, tantos cursos. Parabéns. Coordenador de pós-graduação, autor de diversos livros, árbitro e consultor jurídico. Professor Rafael, muito honrado em tê-lo aqui na nossa DR Live, bate-papo leve, para a gente falar um pouquinho sobre direito público. Obrigado, Rony. Eu queria dizer que todos os dias que você trouxe no início, eu acho que já são contaminados pela nossa amizade. E desse currículo aí, tudo que você leu, se eu puder resumir numa palavra, é professor. Eu amo ser professor, e o Perfeito. professor é aquele que sempre aprende. E eu aprendo muito com grandes mestres. E eu acho que você também é um grande mestre, eu aprendo muito com as suas obras. Só para devolver aqui alguns elogios, e acho que serão poucos, perto do que você merece, mas assim, como eu falei lá no curso Prêmio, quando você me convidou para dar aula, e deixei claro que você é uma grande referência do direito público brasileiro, e não só em licitações e contratos, seu novo livro de improbidade é sensacional, e tudo aquilo que você escreve, tudo aquilo que você toca, né? E não só escreve, mas fala. Então, é uma alegria estar aqui com você, né? Mais uma vez, te encontrando virtualmente, né? Em breve espero encontrá-lo presencialmente, mas dizer que eu sou seu fã também, a admiração é recíproca e é muito bom. Acho que não é o Oliveira, não, acho que é a letra R, né? É Rafael, Rony, Raquel, acho que é a letra R. Acho que é a letra R, meu amigo. Mas obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. E vamos lá, vamos falar um pouquinho desse tema aí tão difícil, que é a transição da nova lei e essa dificuldade, né, de aplicação da nova lei de licitações. Meu amigo. E ainda tem isso, né? Quando, para mim, nessa jornada, uma das coisas que me traz muito alegria é quando eu tenho a oportunidade de encontrar
autores, juristas, professores que me ensinaram pelos seus escritos, pelas suas obras, que eu sempre tive muita admiração, e quando tenho a oportunidade de conhecer, vejo que eles também são gente finíssima, pessoas boas, de energia boa, e é o seu caso, meu amigo, conversando com o Anderson, né, quando a gente se conheceu pessoalmente lá em Brasília, eu falei, puxa vida, que cara bacana, meu amigo, sintonia na hora, e isso é muito bom dessa jornada, né? Muito bom O mesmo, Anderson amigo. é um craque também. Anderson é um querido amigo aí. Não. Meu irmãozão, meu irmãozão. Meu amigo, então, mandar um grande abraço a todo mundo que entrou, pessoal. A turma, quero agradecer muitas presenças ilustres aqui. E vamos entrar logo no tema, né? Mas aí antes, Rafael, eu queria, antes de a gente entrar no tema propriamente da transição, desse acordo no Tribunal de Contas da União, eu fiz uma apresentação mais formal, né, dos títulos, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o professor Rafael Oliveira em três tempos, né? Passado, contar um pouquinho da tua história, que às vezes a gente não sabe, ninguém conhece, obviamente de maneira sempre sintética, né? Mas passado, presente, o Rafael hoje, os projetos do Rafael para o futuro. Ô, Rony, em relação ao passado, eu sou o Rafael Oliveira que decidiu fazer direito inovando no meu núcleo familiar, na minha família, todo mundo é da área médica, da área econômica, e eu fui o primeiro aí para essa área jurídica e entrei na PUC Rio, lá me formei, lá fiz meu mestrado, o doutorado eu comecei na Gama Filho e aí depois finalizei na Veiga de Almeida, o pós-doutorado na Ford, em Nova York, e depois na UERJ, um outro pós-doutorado. E o passado ele é feito não só dessas conquistas acadêmicas, mas também de muito estudo, fora do ambiente formal acadêmico. Sempre gostei muito de estudar, né? Resolvi fazer concurso público no final da faculdade. A minha decisão veio quando eu fazia um intercâmbio fora do país, lá nos Estados Unidos, do nono para o 10º período, lá, morando sozinho, lá no alojamento, enfim, estudando lá durante 4 meses a língua inglesa. Lá eu decidi que eu queria da minha vida fazer concurso, deu um estalo. E voltei, me dediquei, fui defensor público federal, depois procurador do município do Rio, lá estou há mais de um ano, mais de 2 décadas como advogado público, é a profissão que eu amo. Mas muito mais do que ser procurador, muito mais do que advogado, o que eu amo fazer é, como eu falei no início, ser professor. O que eu amo é estar em sala de aula, seja na graduação, no mestrado, doutorado, numa pós-lato sensu. Então, esse é o passado que fez eu chegar até aqui. E em relação ao presente, mais ou menos o que você falou. Hoje eu divido o meu tempo com a sala de aula, mestrado, doutorado, graduação também. Divido o meu tempo com os escritos, os artigos, os livros. Divido o meu tempo com a advocacia, porque aqui na Procuradoria do município do Rio de Janeiro, a gente pode advogar, só não pode contra o município do Rio, então tem um escritório, atuo como árbitro também, algumas arbitragens muito interessantes também essa atuação, gosto muito. Mas o que eu gosto de fazer é dar aula, é lecionar, e é a minha grande paixão. Em relação ao futuro, isso, né, porque eu estou tão afogado com atribuições no presente, que é até difícil fazer um planejamento agora, porque eu finalizei meu segundo pós-doutorado no início desse ano. E depois de um segundo pós-doutorado, você fala, para onde eu vou agora? É difícil você encontrar um caminho. Então, eu até penso em fazer em algum outro momento, um outro pós-doutoramento, numa matéria que faça sentido para mim, um tema que faça sentido, mas agora, Rony, falando de maneira bem singela, assim, de maneira mais próxima, o que eu pretendo fazer é me aprimorar ainda mais, continuar estudando e para o ano que vem, muitos cursos, né, de capacitação ainda sobre a nova lei de licitação, porque isso é fundamental. A gente vai ministrar muito curso por aí. Eu acho que o foco vai ser a nova lei de licitações nos próximos aí 2, 3 anos. E atualizar os meus livros todo ano e vamos ver. Não tenho muitas perspectivas assim não, Rony. É isso. E quando tem muitos livros, aí o trabalho de atualizar é maior ainda, né? É Você muita coisa, muita sabe como coisa. é, você sabe como é. Aí, já começa a ser outubro, novembro, começa a pressão da editora. Já começa, é verdade, meu amigo, é verdade. O professor Alessandro já fez a pergunta sobre a prorrogação, quero levantar um grande abraço, professor Alessandro. Ele fez uma música, uma paródia com aquela música da Rita.
em relação a essa questão da prorrogação da 866, então vai ser um hit de sucesso novamente, vai reativar, se foi um sucesso lá em março desse ano, agora vai reativar para o Natal. Meu amigo, já entrando agora já no nosso tema, né? Eu queria primeiro que você, se pudesse, passasse as suas impressões sobre a 14.133 de 2021, a nova lei de licitações e contratos. Uma nova lei que eu acho que foi resultado de... É curioso isso, né? Quer dizer, poxa vida, a gente há 2 décadas, né, reclamava do 8666, está defasada, precisa melhorar, precisamos de uma lei melhor, e o projeto de lei estava lá há quase 2 décadas também indo e voltando, indo e voltando. Acontece várias circunstâncias, a tempestade perfeita, e o projeto de lei acaba sendo votado em poucos dias, né? Escolha de um excelente relator, o ministro Anastasia, uma aproximação do legislativo e o governo, uma burocracia que tinha interesse na aprovação da lei. Então, vários fatores conjugaram, aprovou a lei. Se dá 2 anos para adaptação. E está acabando os 2 anos, estica porque a turma não quer desapegar da quase finada 8666. Né? Quais as tuas impressões sobre a 14.133? Eu lembro que você usou num texto, um artigo muito interessante, você usou uma expressão, salvo de Cazuza, né? Revivando uma expressão Cazuza e de maneira muito feliz, dizendo que a 14.133, na verdade, era um museu de grandes novidades. Né? Mas, assim, algumas novidades interessantes, né? Realmente não são tão novidades, mas coisas interessantes. Qual a tua impressão da 14.133? Olha, Rony, essa pergunta é excelente, né? Porque quando eu escrevi esse artigo sobre o PL na época, falando da futura nova lei de licitações, que seria em grande medida um museu de grandes novidades, né? Como você falou, inspirada na música do Cazuza, é, a minha intenção ali não era dizer que não teria novidade, né? No final das contas, o que eu queria demonstrar naquele artigo é que grande parte do texto da nova lei de licitações foi inspirada em leis específicas que já tratavam de microsistemas em matéria de licitações e contratações. Se a gente fizer uma comparação tão somente da nova lei de licitações com a lei 8666, é uma inovação quase completa. É muito difícil encontrar resquícios da lei 866, existem esses resquícios, mas é mais raro encontrar no texto da nova lei. Mas se você compara a nova lei de licitações, por exemplo, com outras leis que serão revogadas, como a lei do pregão e a lei do RDC, do regime diferenciado de contratação, tem muita inspiração ali. Né? O Perfeito. sistema do pregão é basicamente mantido, né? O RDC influencia muito, remuneração variável de acordo com o desempenho, o sigilo do orçamento, ou a publicidade, né, do orçamento chamado para contratação, e a contratação integrada, que já era prevista no da Petrobras, depois foi colocado também nesse regime na lei das estatais e na lei do RDC. Então, nesse sentido, a gente falou naquele momento que a nova lei de licitações seria, em grande medida, um aproveitamento daquilo que, na visão do legislador, estaria dando certo nos sistemas de licitações e contratos, aí me referindo à lei do pregão e à lei do RDC, mas até mesmo inspiração na lei das estatais contra, até uma curiosidade, a questão de valores, né, para a dispensa de licitação, no início foi estabelecido o valor de R$ 50.000 e para obra, engenharia e manutenção de veículo automotor R$ 100.000. Esses valores, R$ 50 e R$ 100.000, eram os valores colocados para dispensa na lei das estatais e também numa lei que foi promulgada durante a pandemia para ampliar a contratação por dispensa durante a pandemia. Então, tem muita inspiração na legislação vigente e, claro, muitas diferenças em relação à Lei 866 se considerada isoladamente. E sem contar, Rony, como você bem nota isso, né? Você fala muito disso também, que a nova lei ela traz também uma grande inspiração na jurisprudência do Tribunal de Contas da União, do TCU, tem muita jurisprudência do TCU dentro da lei, e também uma inspiração muito grande em instruções normativas do governo federal, que passaram a ter o status aí de dispositivos legais na Lei 14.133, saíram das INs, né? Saíram lá dos atos normativos infralegais e passaram a ter agora, ostentar agora esse caráter legal. Então, é nesse sentido que eu usei a expressão, né, Museu de Grandes Novidades, para sustentar, na verdade, que essa nova lei de licitações, ao contrário do que o site lá do governo federal tenta indicar, ela não é uma lei disruptiva. Ela é uma lei que traz novidades importantes, em opinião, assim, já antecipando o que eu acho, né, essa nova lei de licitações ela representa avanços
enormes em relação à legislação anterior, aqui me referindo especialmente à Lei 8666, me parece que é uma lei muito melhor, né? Agora, o Brasil é cheio de leis boas que não são bem utilizadas, né? Então, a gente tem que ter essa cautela e a gente está vendo esse desafio agora de aplicação, tirar do papel a nova lei. Mas eu acho assim, a nova lei de licitações, ela traz muitas inovações, ela traz uma preocupação muito maior com o planejamento, não à toa ela trata do ETP, do Plano de Contratações Anual, destaca, né, os atos da fase preparatória, lá no artigo 18, coisa que não fazia a Lei 866. Então, ela tem um destaque maior para o planejamento, tem um destaque maior também para a celeridade do procedimento, né, a velocidade, né, do certame, a diminuição de formalidades e a utilização de tecnologia. Então, a lei fala da inovação como objetivo, a lei fala da convalidação de irregularidades, quando não for um vício insanável. Né? Uma outra característica muito importante na nova lei é a promoção de valores constitucionais, aquela questão que a gente chama de função extraeconômica da licitação, com a preocupação quando se traz a exigência de habilitação para empresas que têm que ter agora pessoas com deficiência nos seus quadros. Antes era uma margem de preferência, agora vira uma exigência de habilitação, a questão da proteção da mulher, né? A mulher vítima de violência doméstica pode ter um número mínimo lá de empregos, né, da empresa contratada pelo Estado, destinado a esse número mínimo de empregos às mulheres vítimas de violência doméstica, e também um dos critérios de desempate é a equidade que a empresa pratica entre homens e mulheres, enfim, a promoção de valores constitucionais, também a preocupação com a eficiência, a remuneração variável de acordo com o desempenho e outras formas de eficiência econômica, a eficiência mais ampla do que aspecto econômico, mas nessa pegada econômica, mais transparência, e acho que o PNCP, o Portal Nacional de Contratações Públicas, é fundamental, uma ferramenta importantíssima, e uma outra tendência que eu sempre destaco é a governança dentro da administração e a preocupação com a integridade na nova lei de licitações, não só a exigência de integridade nas contratações de grande vulto, mas o incentivo à criação de integridade pelas empresas, por se estabelecer ali que, havendo um programa de integridade, você vai ter critério de desempate, você vai ter um parâmetro sancionador, então se tem um programa de integridade, em tese, a sanção, a dosimetria da sanção vai levar isso em consideração. Então, esses são alguns aspectos que eu destacaria na nova lei de licitações e que, na minha opinião, reiterando o que eu falei antes, representam avanços importantíssimos em relação à Lei 866. A gente está saindo da era analógica para a era digital de uma forma muito relevante, um passo muito importante a nova lei de licitações nesse contexto, na minha opinião. Perfeito, amigo. Você fez um resumo em pouquíssimo tempo, mas acho que praticamente tudo, né, que a nova lei trouxe. Ela realmente é um repositório das experiências passadas que nós tínhamos nessas legislações específicas, né, paralelas a 866, o que, na minha opinião, até deveria facilitar a adaptação. Eu acredito que para os órgãos federais essa adaptação é até mais simples, porque tem muita coisa de instrução normativa, que a lei absorveu e já era PCA, ETP, isso era realidade a nível federal. Acho que o grande peso ficou para os municípios que não tinham essas práticas e de repente tem que implantá-las em pouco tempo, mesmo tendo uma estrutura menor. Né? A Silvia levantou também uma discussão muito interessante de nulidade nos contratos, muito interessante. O Railson levantou a questão dos órgãos de controle, alguns não estão tão preparados. Né? Eu sinto falta de alguns tribunais de contas. Existem alguns tribunais de contas que têm se manifestado. Eu cito o TCM da Bahia, TCE de Minas, TCE de São Paulo já tem também, e alguns outros, mas muitos tribunais ainda estão um pouco silenciosos. É muito interessante ter tribunais. A gente pode, pelo menos, da segurança jurídica. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Havia essa nossa quase que unanimidade, né, que a 866 era defasada, que ela já não servia. Eu até fazia analogia muito no início da lei, que era o velho Fusquinha, né? Era o velho Fusquinha. A gente gostava, surgiu a gente comprou na década de 90, mas não servia para as viagens longas, vazava óleo, deixava na mão, não tem potência, não tem ar-condicionado, é quente. Então a gente via reclamando do Fusquinha.
Aí, de repente, a lei dá um New Beetle, né? Que tem ar-condicionado, tem computador de bordo, motor silencioso, possante, agora dá para viajar. E o que a gente vê é que a turma quer continuar andando no Fusquinha, não muda de carro, né? Quer dizer, o fato da plataforma ser parecida, teoricamente, facilitaria usar. O que o pessoal mais usa é o pregão. A 14.180 você pode usar pregão para tudo. Basicamente, é para usar pregão para tudo. Você pode usar concorrência parecida com pregão, né? E mesmo assim, segundo o recente acordo do TCU, todo mundo ainda usa maciçamente o pregão e com a grande resistência à nova lei de licitações, mesmo todo mundo concordando que a 866 já passou da hora, né? já precisa dispositivar, ir para o céu das leis, mas não acontece. Né? Na tua opinião, quais são os principais desafios ou as barreiras que têm pedido uma adoção mais ampla? Eu estava dando uma lida no texto que meu amigo Bradson mandou sobre economia comportamental. Né? Na economia chama viés do status quo, né? A Isso dificuldade aí. que as pessoas têm que mudar para uma situação diferente. O que está acontecendo que simplesmente essa resistência, até em órgãos federais, né? Quais são as barreiras? O que está impedindo essa virada de chave? Olha, Rony, é difícil fazer um diagnóstico, né? Eu acho que o diagnóstico é complexo, mas eu acho que essa questão da economia comportamental explica muita coisa. Eu escrevi minha dissertação de mestrado e também uma das teses de pós-doutorado abordando a questão do nudge, né, da regulação por Exato. empurrões. E aí cito muito Kai Susten, Richard Thaler, e eles falam justamente de alguns vieses, né, e o viés do status quo é um viés importante, o viés da inércia, né? É muito difícil as pessoas saírem do status quo, se adaptarem às mudanças. Isso a gente vê todo dia na repartição pública, né? Não é só com a nova lei de licitações, onde eu trabalho na procuradoria, em outros órgãos públicos também, eu escuto isso. Quando o gestor público, com alguma ideia inovadora, isso gera um frisson, né? Isso gera uma reação negativa de parte dos servidores, porque a maioria já está acostumada com a rotina, faz fazer e vai embora. Então, isso é do ser humano e do brasileiro em especial, né? O brasileiro ele tem essa inércia assim, muito embutida em relação às mudanças, ele tem uma aversão, mas eu acho assim, falando de forma bem prática, vai ter uma mudança muito grande de cultura na esmagadora maioria dos municípios em relação à, à aplicação concreta. Acho que falta e falta muito ainda capacitação dos servidores. Eu já vejo muitos órgãos públicos capacitando, né? E tem capacitação hoje disponível online, presencial, online até de forma gratuita na internet. Você encontra muita coisa já sobre a nova lei de licitações, mas eu não vejo, em muitos órgãos ainda não vejo um planejamento para essa capacitação, incentivos a essa capacitação. E o que acontece, o que eu vi ali, Rony, foi o seguinte: eu acho que o acórdão do TCU recente acabou confirmando o que eu já achava, não tinha como provar. E agora eu tenho números, tenho um acórdão do TCU que traz dados. Quando veio a nova lei, aqui no município eu fiquei dentro de um comitê, nós formamos um comitê formado por 3, 4 procuradores. Eu fazia parte desse comitê para fazer justamente a passagem da antiga legislação para a nova lei de licitações. Então, aqui no município, na PGM, na Procuradoria, nós fizemos minutas de editais e de contratos da nova lei de licitações. Eu me lembro quando a gente começou a trabalhar, logo no início da vigência da nova lei, as secretarias ligavam para a gente e pediam para a gente priorizar determinados atos. Quais atos? Especialmente o ato regulamentar da dispensa de licitação. Eles queriam fazer a contratação direta com base na nova lei, que ampliou os valores, né? Então fica mais fácil contratar sem licitação, aí eles querem aplicar rápido. Aí a gente falou, olha, isso aí vai até ser rápido, mas tem as outras normas também, vocês vão ter que pegar o pacote todo. E aí o que eu vi em muitos entes federados foi só pegando aquela parte, não vou falar parte boa e parte ruim, aquela parte que mais agrada o gestor, que é poder fazer a contratação mais rápida, né, sem burocracias licitatórias, contratações diretas, então foram já implementados com base na nova lei. Agora, no restante, na aplicação regular da nova lei em relação à modalidade de licitação, uma versão a essa mudança, porque essa mudança significaria uma mudança não só de cultura, mas uma mudança em relação à capacitação dos servidores. Os servidores têm que parar, estudar a nova lei, conhecer a nova lei, estudar, não é só ler, é estudar a nova lei, é fazer
capacitação, ler artigos, livros sobre a nova lei, e aí tem que ter tempo para isso. E tem muitos servidores que não têm esse tempo e não tinham os incentivos necessários dos seus gestores e dos seus chefes. Então, isso é um fator, acho que de barreira. Um outro fator de barreira é o fato de você ter que alterar eventualmente o seu sistema. O acordo no TCU mostra que muitos entes subnacionais, muitos municípios, por exemplo, utilizam outras plataformas que não é a plataforma do Compras Gov, plataformas privadas muitas vezes. E aí, não sei se eventualmente teve algum problema de adaptação dessas plataformas com a nova lei de licitações, e aí os municípios também tiveram um problema para usar essas plataformas, pode ter sido um problema também de tecnologia. E eu acho assim, Rony, falando dos municípios, tem uma questão específica que eu vejo assombrando todos os municípios, que é o medo de aplicar, como aplicar a ideia de segregação de funções, né? Muitos municípios, olhando para a nova lei, tem vários desafios, mas um deles é implementar na prática a segregação de funções. Acho que tem muitos municípios com receio, porque pela escassez de servidores e pela falta de capacitação, que acaba acontecendo na maioria esmagadora dos 5 mil municípios, 5 mil alguma coisa, é que a maioria usa lá o mesmo servidor, aquele servidor que é aquele jogador de futebol que vai bater o escanteio, vai para a área cabecear, faz o gol, é o goleiro e é a pessoa do VAR ainda, né? Quer dizer, faz todas, joga em todas. Então, isso não pode mais, quer dizer, não é que podia antes, o princípio de segregação de funções já era um princípio implícito nas licitações e contratações, mas agora essa exigência ficou muito evidente, né, na nova lei, no artigo 7º, no artigo 8º, gestão por competências. Então, acho que tem também essa dificuldade extra para alguns municípios de aplicar na prática essa segregação de funções, capacitar, e você tem lá uma pessoa para trabalhar com agente de contratação, pessoas na fase preparatória, pessoas trabalhando como fiscais de contrato. Essas divisões, elas representam um grande desafio para muitos municípios. Acho que não é essa só a justificativa, tem várias outras questões, mas eu acho que são desafios, Rony. Eu acho que no final tudo se resume ao que você falou no início, o viés de status quo. É muito difícil o ser humano mudar a sua rotina. Na nossa vida privada, às vezes a gente tem que mudar a nossa rotina, estabelecer uma dieta, por exemplo, ou estabelecer uma rotina mais saudável de vida. É difícil para a gente, né? Imagina você fazer isso numa instituição, né, que já está acostumada e que você não encontra incentivos, né, Sim. econômicos ou não para os servidores, né? O que eu vejo muito, infelizmente, é um servidor que se capacita, que corre atrás, que entrega um trabalho acima daquilo que é esperado, e na prática ele tem o mesmo tratamento, o chefe dá o mesmo tratamento para ele que ele daria para aquele outro servidor que está mais acomodado. Aliás, ao contrário, às vezes sobra mais trabalho para quem se destaca, Toma né? mais trabalho. Mais trabalho. A lógica do serviço público é assim, se você fizer um bom trabalho, já era, vai sobrar mais trabalho para você. Na lógica da iniciativa privada, quanto mais trabalho você faz e mostra, maior a chance de você crescer na sua carreira. Então tem essa. Acho que tem justificativas aí, Rony, por trás, que se a gente parar para pensar e discutir, vão muito além de só uma mera dificuldade de se adaptar para uma nova lei de licitações. Acho que tem dificuldades que tocam na própria noção de servidor público que nós temos hoje, na própria noção de eficiência, como ela é aplicada nas administrações públicas, e não é só uma questão de aversão a novas legislações, acho que é uma questão estrutural, transformada, e Perfeito. eu acho que a gente está transformando, mas é um desafio. É um trabalho de transformação. Perfeito, amigo. É, Perfeito. Tem tudo a ver com os incentivos, né? Essa mudança de cultura mesmo, de posicionamento. Até a Maria Eduarda comentou agora há pouco, lá de Blumenau, ela comentou agora há pouco que o ministro Benjamin Zilla, na palestra de encerramento lá do Pregão Week, comentou que talvez, na sua palestra, que talvez seja até a própria responsabilidade da alta administração sobre a governança que seja, digamos, um empecilho para que essa alta administração queira implementar a governança. Pode até ser, mas é uma leitura bem equivocada desta alta administração, porque não fazendo isso, eles entram na linha de responsabilidade, né? Providenciar a governança é uma proteção exatamente. para eles. E eu tenho visto, por mais que a gente sinta essa ausência em muitos municípios e estados, eu tenho visto em alguns municípios atitudes heróicas, assim, municípios pequenos, de médio porte, e que há um esforço do gestor, da cúpula da administração em tentar
preparar as suas equipes. Então, é algo que tem que ser realmente cobrado dessa cúpula da alta administração. Eu estava em Goiás, num evento, numa feira recentemente, jovens da área de licitações de um pequeno município, dizendo, olha lá, aqui no nosso município a gente só usa 14.133. Estava no Mato Grosso também, o pessoal lá, desde o início do ano, está usando 14.133. Então, é algo que tem que ser exigido da cúpula da administração. Acho que dentro do corpo de servidores existe realmente essa ausência, né, de incentivos adequados. Isso é uma grande falha estrutural do serviço público. Se fala muito em cobrança dos servidores públicos. Tem servidor público que trabalha mais do que muita gente na iniciativa privada. O que precisa é se criar incentivos para que esses sejam premiados, né? E não com mais trabalho, né? Premiados com alguma coisa agradável, e não com mais trabalho. E você falou em treinamento, amigo. Você falou em treinamento. Fala mais um pouquinho sobre isso, a importância do treinamento, da capacitação dos servidores, sobretudo nesse período de transição. Eu costumo falar para os alunos, seja do setor público e do setor privado, e aí tentando criar, de alguma forma, um incentivo para eles, por mais que na sua organização esse incentivo não seja algo cultural, que as mudanças, as transições, elas geram também oportunidades, né? Então, tanto na quadra pública como na quadra privada, a mudança de uma legislação vai gerar oportunidades de postos, né, novos cargos. Aquele pregoeiro que não se adaptar vai perder para aquele que se adaptar, aquele é menos experiente, que não tinha alcançado esse estágio. Oportunidade também na iniciativa privada, né? Tento mostrar para eles que, independente às vezes, da cultura da organização, mudanças trazem oportunidades, né? Então, se preparar para essa mudança, essa transição, já vai ser um bom instrumental que você terá à disposição, o profissional, o setor público ou privado, para quando essas oportunidades aparecerem. Exato. Eu acho que você tocou no ponto que é fundamental. Não tem como a gente pensar em aplicar uma nova legislação que muda a cultura, muda a estrutura das administrações públicas, porque o município, o Estado e a União Federal são feitos a partir de contratos administrativos, né? Um hospital para funcionar, uma escola pública para funcionar, uma repartição pública para funcionar. Por trás ali você tem vários contratos administrativos celebrados, né? De aquisição de bens, prestação de serviços, obra, etc. Então, o que eu acho que é fundamental é conhecer a nova legislação para poder aplicá-la bem. A capacitação, ela já seria, me parece, até uma exigência natural para tudo aquilo que é novo, mas dentro da sistemática da nova lei de licitações, a capacitação, se já seria recomendada, ela parece como um dever. E aí um dever, de novo, para usar o que você falou, né, a alta administração, ela tem um dever de capacitar as suas equipes, né? E esse dever de capacitação é reforçado no artigo 7º, quando o artigo 7º estabelece os parâmetros para a escolha dos agentes públicos que vão trabalhar nas licitações, e um dos parâmetros é que o indicado tenha conhecimento sobre o tema das licitações e contratos, tem alguma qualificação, não necessariamente por escola de governo, lá menciona a escola de governo como um dos exemplos, mas alguma capacitação. Então, por exemplo, fazer o curso lá do Rony Charles, o curso Premium, que a gente foi lá lecionar recentemente, virtualmente, é uma capacitação, é isso, é fazer uma pós-graduação, fazer um workshop. Acho que sim, e não é puxação de saco, seu curso é excelente, assim você traz uma pegada prática e teórica excelente, com grandes nomes ali, foi uma honra participar desse curso, e a equipe que está lá aprendendo é uma equipe muito interessada e avançada. E aí o que você falou da janela de oportunidade, porque o mundo é assim. A gente está olhando um cenário um pouco caótico, né? Se a gente olhar para o acórdão no TCU, dá um certo desânimo. Quando a gente percebe que, me corrija falando alguma besteira lá do acórdão, mas na pizzazinha lá com os percentuais, pouco mais de 3% das licitações brasileiras são feitas agora com a nova lei de licitações. A esmagadora maioria continua sendo feita, especialmente com a lei do pregão, né, e com a legislação que já estava vigente de longa data. Então, assim, o que eu vejo em qualquer cenário caótico é uma oportunidade de se ganhar. No mercado financeiro, geralmente pessoas enriquecem em momentos de crise, né? Porque tem o sangue frio,
sabem esperar, não vendem a ação quando ela cai, conseguem comprar a ação na baixa e ganham dinheiro depois. Fazendo essa analogia com o mercado financeiro, nesse período em que a nova lei de licitações ainda está demorando para ser aplicada, o que eu acho é que, além da obrigação de todos os servidores conhecerem a nova lei, aqueles que se capacitarem primeiro e conhecerem primeiro a nova lei de licitações sairão na frente. E em relação aos incentivos que a gente mencionou e vários aqui mencionaram, a gente vai ter certamente alguns incentivos em algum momento. Alguns municípios já estão estabelecendo alguns incentivos, né? Pagamento de gratidão para quem vai atuar como fiscal, quem vai atuar como agente de contratação, é uma forma de incentivar, mas não só isso. Incentivar com capacitação, com treinamento, com criação de condições para a função, enfim, tem várias formas de incentivos, né? Incentivos monetários e não monetários. Então, acho que a capacitação ela é uma obrigação. A nova lei reforça essa obrigação no artigo 7º, e acho que nesse momento em que o TCU afirma, demonstra com os dados, que a nova lei de licitações está ainda sendo muito mal aplicada, pouco aplicada, aqueles servidores que começarem a se capacitar e começarem a aplicar a nova lei, né, num médio e longo prazo, são os servidores que vão se destacar naquele órgão, na atividade relacionada às licitações. E eu acho que há uma tendência a se criar incentivos, econômicos ou não, para que esses agentes continuem exercendo suas funções. Excelente, amigo, excelente, concordo plenamente. Até lembra que você falou a questão dos portais, né? Quando eu converso com os alunos, o que eles dizem é o seguinte, é que o Compras.gov traz para eles algumas limitações, sobretudo em, por exemplo, suporte técnico, que as plataformas privadas oferecem. Agora, nesse ambiente, existem plataformas privadas que são, me parece, muito sérias, muito corretas, muito transparentes, e existem plataformas privadas que talvez não tragam essa mesma segurança. Por isso foi bem interessante a ideia do TCU de começar a avaliar isso, porque o percentual de. Eu acho curioso, eu não curto muito a expressão subnacionais, não. Tem até uma brincadeira Também não, eu entre usei, amigos. mas eu também critico. A gente brinca muito com essa dos subnacionais. Dá uma ideia de Concordo. inferioridade, né? Exato, exato. Rony, E, Rony, e- só um parêntese rápido. Eu fui defensor federal, né? Depois eu passei para a Defensoria do Estado e fui para a PGM. E aí minha avó, que não era do direito, né? Eu me lembro, minha avó tinha 90 e poucos anos, e eu sentei com a minha avó tomar um café, falei, vó, eu vou sair da Defensoria Pública Federal, eu passei para o Estado, mas eu vou lá para a Procuradoria do município. Aí minha avó assim, meu filho, eu falei, como assim, vó? Você está sendo rebaixado, o que aconteceu? Eu falei, não, vó, não tem nada a ver. O município paga muito bem, a Procuradoria é muito valorizada, é um concurso que eu queria. Então tem essa crítica aí, a expressão subnacional, etc. Tem isso também. é verdade. É verdade. Acaba sendo, né? O Brasil até hoje talvez ainda não tenha amadurecido bem a história da República Federativa. A gente vê isso muito em N também, viu? É. Essa visão meio superior da União em relação aos demais. Mas é uma, é algo que talvez a gente vá amadurecer mais institucionalmente no nosso país. Enfim, vai ter oportunidade, pessoal. Eu vejo muitos alunos já digamos, aproveitando essa oportunidade. Fico muito feliz quando vejo alunos já, seja com suas consultorias, assessorias, aulas, ministrando aulas, palestras, e já aproveitando esse espaço que está surgindo, né, que está surgindo nesse Brasil. Uh, Falar agora um pouco sobre auditoria nos portais privados, eu acho que vai ser necessário mesmo, né, para evitar o excesso. Professor Ronaldo, o grande Ronaldo e Leonardo Mota, que estão aqui também, um grande abraço para vocês. Eu acho que a gente, em relação às plataformas, talvez seja muito interessante esse acordo para separar o. Mas eu, particularmente, acho que as plataformas privadas, sobretudo para municípios, as boas plataformas privadas, com uma solução muito interessante pela possibilidade de adaptação à realidade local, à regulamentação local, em relação à nova lei. Né? Mas, amigo, já que a gente está chegando perto, né, o pessoal já falou aqui, pergunta sobre prorrogação,
sobre a possibilidade ou não de prorrogação da nova lei, sobre preparação. Qual a tua expectativa para os próximos meses em relação à adoção da 14.133? É bom lembrar que esse acordo no TCU ele foi solicitado pelo ministro Benjamin Zina em 2022. Então, muito provavelmente os dados deles não são de agora, né? São do final do primeiro semestre ou iniciozinho ali do meio do ano. Então, muito o resultado captado, os dados captados são de editais, e os editais eles demoram algo em torno de, sei lá, 6 meses em média para serem gerados. Então, você inicia um procedimento, o edital, era isso que a gente lá no Paris tentou explicar, né? Olha, tem que pensar para frente, de maneira prospectiva, quando a gente fala em licitação. E aquela regra, que inclusive repetiram novamente, de limitar a publicação do edital dentro do prazo de convenção normativa, é uma ideia infeliz, porque na prática você reduz o prazo. Porque a gente tem que começar a licitação meses antes da publicação do edital. Então, muito provavelmente, os números hoje até sejam melhores do que o captado pelo TCU, presumindo que a gente de janeiro para cá, de abril para cá, tenha vindo numa crescente de, digamos, inícios de processos com a nova lei. Então, acho que os percentuais já estão melhores. Mesmo assim, pelo resultado do parecer, certamente os resultados estão aquém do que nós desejaríamos. Mais de 2 anos para adaptação já era para estar quase que 100%. Não está, certamente não está nem nos 50%. De outro lado, você tem pressão para prorrogação, você tem órgãos que não estão ainda preparados, estão tentando na forquilha de última hora se preparar. Nós temos ainda inconsistência no sistema, quer dizer, o Ronaldo, que é um craque do sistema, né, de achar problema no sistema, o sistema ainda não está pronto para muita coisa. Eu estava conversando com a Juliana, uma aluna até que está aqui na live, conversando hoje para o artigo 90, um artigo muito interessante da lei que hoje o sistema ainda não tem como, não faz ele funcionar. Coisas da ata de preço, o sistema ainda não funciona. Então, a gente tem todas essas inconsistências ainda num período já conclusivo, né, para a aplicação obrigatória da nova lei. O que você acha que a gente vai ter? Quais as suas expectativas para esse período? É um maior reforço das capacitações, dos treinamentos, das regulamentações, uma ampliação do número de editais? Qual a tua expectativa para esses meses? Olha, é difícil, Rony. É quase uma bola de cristal, né? Assim, primeiro que esse prazo de 2 anos, inicialmente, né, de 2 anos para transição, eu achava razoável, né? Acabou que na prática se revelou insuficiente e os municípios e os prefeitos, né, as confederações se uniram para pressionar quando saiu aquela MP que prorrogou o prazo de transição até o final do ano. Mas lá na lei das estatais, quando veio a lei 13.303 de 2016, a lei das estatais também deu um prazo semelhante, de 2 anos, para as estatais atualizarem seus regulamentos em matéria de licitações e contratações. E aquele contexto que esse prazo de 2 anos acabou no final não sendo suficiente. Todas as estatais deixaram para uma hora e muitas não adaptaram seus regulamentos. Então tiveram que trocar o pneu do carro com o carro andando. Algo semelhante aconteceu, né? Quando o prazo de 2 anos parecia ser suficiente, talvez o poder público já se aprendia históricos. Dessa vez não, dessa vez ele já começaria a se capacitar desde o início, a conhecer a nova lei, a testar a nova lei. E o que a gente está vendo, pelos dados que o TCU apresenta, é que a esmagadora maioria, inclusive o governo federal, tem aplicado muito pouco a nova lei de licitações na prática. Então, acho que. Amigo, amigo, você falou Foi, da lei das estatais, perdão tá? por interromper, mas eu lembrei, falando, eu lembrei de uma situação curiosa. Em 2020, antes da pandemia, aliás, naquele período que a pandemia deu um sossego, aí eu fui dar uma palestra que já estava marcada para um município de médio porte, e ministrei a palestra, falei, era sobre pregão, era sobre pregão, sobre contratação direta. Aí eu falava sobre orçamento sigiloso, e tal, e eu usei como referência a, a- acho que era 2021 isso. Eu acho, não sei, eu não tinha saído da nova lei, não. Então, 2020, 2020, aquela primeira
trégua que a pandemia nos deu. E aí eu citei a lei das estatais, né? E aí, 2020, isso, 2021, eu vou tomar um cafezinho, era um plenário grande, e tinha uma pessoa prestando muita atenção na aula, veio falar comigo, e disse, "Olha, posso falar com o senhor, professor?" E eu adoro, poxa, me identifico muito com você, eu amo ser professor, acho que eu me encontrei, É, me realizei sendo professor. Adoro quando me chamam de professor, né? Não gosto desse negócio de doutor, não, gosto de professor, para mim é o melhor dos títulos. E quando ele me chamou para falar, ele disse: "O senhor citou uma lei ali quando o senhor estava falando sobre orçamento sigiloso." Aí eu fui ler. Ah, tá, sim, citei a lei das estatais. É isso mesmo, é isso mesmo. Qual é o número dessa lei? Ela disse: a lei 13.303 de 2016. Ele falou: é porque eu sou diretor de uma estatal e eu estou agora nessa área. A partir de quando que a gente tem que aplicar essa lei? E aí eu disse: ó, já faz um tempo. Mas a grande parte das estatais até hoje usam pregão da 10.520 e ficam apegadas ao pregão. Tem um regime licitatório muito melhor e continuam apegadas ao pregão. Tem estatal que está atualizando o regulamento para ficar citando a 14.133. Eu falo, meu Deus do céu, é, é é, muito curioso isso. é isso. Exatamente. Outro dia eu dei um curso de capacitação sobre a nova lei de licitações. Aí quando eles me convidaram, eu falei, mas vocês querem que eu aborde a nova lei de licitações ou a lei das estatais? A nova lei de licitações, que aqui a gente só faz pregão. E o pregão a gente utiliza a lei 10.520 com a nova lei de licitações. A própria nova lei diz que as leis que se referem à lei de pregão vão ter que agora observar o pregão, só que da nova lei. Enfim, aí, mas pelo amor de Deus, vocês poderiam inovar, poderiam avançar, e é isso que você falou. Essa é uma caricatura. Uma caricatura. E no final, isso é difícil, assim, no final, assim, a gente apostar, né? Será que vai ter prorrogação mais uma vez? Será que dessa vez vai? O que eu acho é que se prorrogar, a inércia continua. Ela vai só empurrar com a barriga. Eu sou a favor de aplicar a nova lei já deveria ser aplicada. Eu sou a favor de não prorrogar essa transição, né? E os O Ziner municípios têm falou que tomar isso. um choque de realidade. O Ziner, eu concordo plenamente com você. O Ziner, se eu É, não estou enganado, em um determinado momento do acordo, ele até diz exatamente isso. Ele diz: olha, a questão não é prorrogar. Se prorrogar, só vão apenas deslocar a expectativa de mudança para mais para frente. Pelo que se está vendo, é uma é isso. inércia. Então é melhor pressionar para que seja feito agora mesmo, né? Exatamente. E prorrogar seria a confissão da ineficiência estatal. Já foi, na minha opinião. Se prorrogar mais uma vez, mais do que confessar uma ineficiência estatal, é realmente apagar a luz que está lá no fim do túnel, porque a gente tem uma luzinha no fim do túnel ainda cedo. Eu acho que choque de realidade. Infelizmente, no Brasil, muitas coisas a gente vai aplicando, como eu falei, né? Troca o pneu do carro enquanto o carro está andando e assim vai. A gente teve 2 anos aí, um pouco mais de 2 anos, né, para aprendizagem, para experimentalismo, pouco foi experimentado. E a gente tem uma vantagem que a própria lei reconhece para alguns municípios, eu não vou falar entes subnacionais, Rony, mas para alguns municípios, que que eu fico brincando assim, que a nova lei, ela é bem pragmática, né, e ela reconhece assim a preguiça federativa, o princípio da preguiça federativa. Porque você tinha até então a carona na atas de preços, continua lá a carona em atas. Se bem utilizada, pode ser uma boa opção. Só que agora a Nova Lei ela traz várias caronas, né? Advocacias públicas podem pegar carona, né, nos modelos da AGU, né? A gente tem a carona regulamentar lá no final da lei, de que municípios podem pegar carona nos aplicar, né? Os regulamentos federais nos seus municípios. E eu até falo, gente, se vocês são preguiçosos e querem pegar carona no regulamento lá da União Federal, os regulamentos da União são ótimos, os modelos da AGU são excelentes, mas são excelentes para eles. Se vocês forem Perfeito, utilizar, perfeito. tentem adaptar para suas realidades. Ah, não, adaptar dá muito trabalho, vou fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, um copia e cola. Falei, o problema é duplo aí. Primeiro, que isso é só preguiça. Segundo, que amanhã, quando eles alterarem, né, o regulamento federal, isso vai cair automaticamente para você também, essa obrigação. Então,
ao invés de você copiar, simplesmente dizer, olha, vou aplicar no meu município o decreto federal tal, a IN federal tal. Ao invés de fazer isso, pega um documento do Word, abre, copia o texto do regulamento federal e aí cola no seu regulamento municipal, mas coloca o número do seu regulamento municipal, data e assina. Pelo menos assim, quando mudar o regulamento por uma outra IN, se for decreto por um decreto, isso não vai automaticamente ser aplicado a você. Você controla as futuras alterações. Você é o dono do seu ato normativo, ainda que ele seja uma cópia do modelo federal. Mas eu estou falando disso, Rony, porque é, assim, minha ingenuidade, talvez, no meu idealismo, eu sempre dizia para os municípios e estados, gente, nossa federação é de mentirinha, pouco pode o município ou o estado, em termos econômicos, em termos legislativos. Aqui vai para município, eu sou do município há mais de 20 anos, o que a lei municipal fala? 90% das leis municipais são inconstitucionais. A gente consegue derrubar quase tudo, Rony, aqui. E aquilo que sobra muda nome de rua, fala de servidor, uma coisa ou outra de procedimento, não tem muita coisa, sobra pouco. Então, a nossa federação é uma federação em que a União Federal tem um papel fundamental na distribuição de transferências, né, voluntárias e involuntárias, infelizmente, a maioria esmagadora dos municípios está com o pires na mão e só sobrevive com transferências voluntárias ou involuntárias. Então, são municípios que não têm nem viabilidade, mas estão aí. É a nossa federação. Então, essa autonomia federativa, o ideal, na minha ingenuidade, é que cada município trouxesse o seu ato normativo para a sua realidade. Mas você vai para a prática, a verdade é essa. Lá mal teve dor para você fazer segregação de funções. Quando muito, você trazer alguém para ficar pensando em ato normativo, porque isso dá trabalho. Fazer uma norma não é simples. Então, acaba que, na prática, eles têm essa saída que dá, que é pegar carona em modelos federais. Então, nem isso é mais desculpa para o município. Você pode pegar o portal da União, ou estando ou não, pode usar o Comprasgov, de graça. Ou contratar um portal privado. Você pode pegar os regulares, e já são muitos editados. Faltam poucos regulamentos para a gente completar lá a listinha. Faltam 11, um pouquinho mais, para completar a listinha dos regulamentos faltantes da nova lei. São mais 50 regulamentos. Então, você pode fazer isso tudo. E é uma questão também de querer fazer, né? E se a gente for prorrogando, acho que essa inércia só empurra com a barriga, a inércia vai permanecer. Eu não vejo com bons olhos uma eventual prorrogação. Então, na minha opinião, o ideal é que não se prorrogue essa transição, né? E aí, entre a minha opinião e o que vai acontecer na prática, tem o abismo. Vamos ver e vamos esperar. Eu também, meu amigo, tô ao seu lado aí também. Acho que seria um grande erro. Apenas postergaria o atraso, né? Todo mundo relaxaria Isso aí. novamente, zeraria o relógio para as medidas. Acho que tem que aproveitar esse momento de aquecimento mesmo e ter um pouquinho de paciência com os processos. Acho que se tirasse a nível federal, infelizmente, muitos estados e municípios repetiram a portaria da SES de botar o bloqueio da publicação do edital, você já ganharia alguns meses para talvez a conclusão dos processos iniciados ainda em 2023 seria uma solução. E eu, sinceramente, se fosse para... Eu não sou de apostar, não gosto de apostar, não. Mas se fosse para Também apostar, não. eu apostaria na não regulamentação, na não prorrogação. Por quê? Diferentemente do que aconteceu no março, abril, a gente tem uma dificuldade maior de ter um movimento político para a prorrogação agora, porque a União já resolveu basicamente o problema, alguns municípios já resolveram o seu problema, até tem mais licitação de municípios usando a nova lei do que de estado, então, embora muitos municípios ainda não o fizeram, mas não há o instrumento da MP mais esse ano, né? Porque já usou a MP esse ano. Então, a não ser que invente alguma solução não ortodoxa, a MP já não consegue. Contrabando legislativo tem que ser um negócio muito forçado e não está num ambiente muito aberto entre Senado tudo e o Executivo. Talvez não haja diálogo para o contrabando legislativo. Então, eu não vejo possibilidades a priori ordinárias para uma solução até 31 de dezembro. Até 30 de dezembro. Eu realmente não vejo. Acho que é muito mais difícil do que foi em março e abril. Na de março, acho que uns 20 dias antes,
quando eu soube da marcha dos prefeitos, eu disse até em lives, ó, vai prorrogar, porque quando chegarem com 10 pedidos, um deles é a prorrogação, o presidente vai dizer, isso não custa nada e vai entregar por MP. Agora não tem mais MP. Então, eu acho bem mais difícil essa prorrogação e Deus queira, ela não ocorra. Né? Deus queira, ela não ocorra. Mas, meu amigo, até pelo horário, né? A gente já está chegando, vai chegar agora a 1 hora de live, era o que a gente normalmente dura. Eu queria fazer uma última pergunta, uma pergunta sobre conselhos, recomendações. Já de antemão, agradecendo muito a tua presença, mas conselhos ou recomendações que você daria para garantir uma transição mais suave, adequada, né, para os órgãos públicos em relação a essa nova lei de licitações, né? Partindo do pressuposto que não haverá prorrogação, quais os teus conselhos para que essa mudança seja mais adequada, mais suave, tanto para gestores municipais, mas também para gestores estaduais e federais? Bom, acho que um ponto é aquele que a gente já tratou, que é a capacitação. Né? Começar para ontem cursos de capacitação e tem muitos cursos já disponíveis e de acesso imediato, ou os customizados, se for o caso. Capacitação tem que ser feita, é o primeiro passo. O segundo passo, a questão das regulamentações. Né? O governo federal já regulamentou grande parte da nova lei de licitações e os estados e municípios que não têm ainda regulamentos próprios podem, nesse primeiro momento, pelo menos nesse primeiro momento, pegar emprestado esses regulamentos federais e aplicar esses regulamentos nos seus territórios, como a lei permite no seu final. E, além disso, acho que começar a experimentar. Né? Já tem a possibilidade de você usar o Compras.gov ou o portal privado já adaptado para novas licitações, começar a experimentar. Pode fazer como alguns fizeram, começa a experimentar com contratações diretas para sentir como é que é a nova lei de licitações, começa a utilizar com pregão, porque o modelo do pregão da nova lei se assemelha um pouco com o modelo do pregão já adotado. Então, o choque não vai ser tão grande, você vai se adaptando, e aí você vai para as grandes inovações. Né? Por exemplo, a diálogo competitivo, o PNCP ainda não registrou, pelo menos pelos dados do TCU, não sei se já teve algum registro mais recente, mas nesse acordo do TCU se menciona isso, não há um registro no PNCP sobre diálogo competitivo. Essa modalidade que é uma das grandes inovações da nova lei, né, não foi registrada no PNCP. Então a gente tem muitos desafios aí em relação a essa transição. Se a gente pensar que não vai ter prorrogação daqui até janeiro, dá um pouco mais de 2 meses. Um pouco mais de 2 meses, a gente não tem muito milagre. Acho que capacitar, ninguém vai aprender a lei de licitações em 2 meses, mas pelo menos a capacitação já começa a tirar a inércia, já começa a diminuir esse gap, trazer o Compras.gov já atualizado com a nova lei ou um portal privado e começar a utilizar esse sistema. E é isso. E na prática começar a usar os regulamentos federais se você não tiver tempo para fazer os seus próprios regulamentos, porque agora em 2 meses e pouco, fazer os seus próprios regulamentos, capacitar servidor e utilizar novas ferramentas tecnológicas é quase que uma utopia, não dá para chegar nisso, mas é como se fala na utopia, tem aquela frase do Eduardo Galeano, que é mais ou menos assim, né? Estou adaptando, você dá 3 passos, ela se afasta 3 passos, e para que serve a utopia? Para caminhar. Então, ainda que seja tópico pensar em 2 meses e meio aplicar de maneira perfeita a nova lei de licitações, mas você tomando essas medidas já é um bom caminho para você sair da inércia e chegar perto do seu objetivo. Poxa, amigo, excelente, excelente, concordo. E a gente, enquanto está caminhando, está crescendo, está evoluindo, né? Ó, mandar um abraço para Humberto, para Fabi, para Natália, também Diego, Ronaldo, Ângela, já falei também para eles. Para Serginho, obrigado, Serginho. Jonas também, um abração. E meu amigo Tayane também, para todos os alunos prêmio que estão aqui assistindo. E Alessandro, meu amigo, aposta aceita, viu? Vamos apostar o acarajé. Eu acho que não prorroga, não. Olha, meu amigo, eu quero reiterar o agradecimento pela tua presença, tá? Quero reiterar muito, muito obrigado, quero te agradecer muito. Pessoal, quero recomendar a todos.
entre agora no site da Amazon, dê uma olhada lá na farta bibliografia do professor Rafael. Para quem gosta de direito público, direito administrativo, certamente vai encontrar lá alguma obra de seu interesse. São todos livros em que o professor Rafael, além de conseguir tratar o tema com a profundidade que se exige de boas obras, consegue fazê-lo também de maneira muito didática, né? Assim como ele, na sua explanação, é sempre muito didático, muito claro, nas suas obras também ele consegue fazê-lo, trazer qualidade e ao mesmo tempo uma didática invejável. Parabéns, meu amigo, pela grande qualidade enquanto professor, enquanto autor. Muito, muito obrigado pela sua presença aqui nessa DR Live. Foi muito bem frequentada, tanto em números como em qualidade, e te desejo uma semana de muita luz, de muita saúde para você e sua família. Obrigado, meu querido. Queria dizer que a minha admiração por você só aumenta. Você é uma pessoa super gentil comigo sempre, muito carinhosa. E essa característica é uma característica de grandes juristas, né? Você não se encastelar, ao contrário, você é um professor que abre oportunidades para muitos que estão começando, você é um professor que mantém a humildade, apesar do sucesso. Então, a minha admiração também só aumenta a partir do momento que a gente vai se aproximando ainda mais e a nossa amizade vai crescendo. Então, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo convite, conta sempre comigo. Obrigado também por recomendar minhas obras. Eu recomendo também as suas obras para todos os meus alunos, acho que são excelentes também. E eu queria deixar aqui um agradecimento muito especial para todos que passaram pela live, que estão aqui até agora, os que já foram. Muito obrigado pelo carinho, pela presença de vocês também aqui na live. Foi muito importante esse diálogo e eu espero que a gente tenha mais diálogos assim profundos em outros momentos futuros, amigo. Forte abraço, fica com Deus e sua família também. Muita saúde para todos. Amém, amém. Amigo, um abração, fica com Deus. Pessoal, um grande abraço para vocês e uma excelente semana. Até mais.